As histórias do velho urso. Às vezes penso se penso. Assim, eu penso às vezes sim. Não, não penso. Penso que não. Ah. Não. Não. E depois? E depois penso que sim. Sim. Então eu penso de novo. Que não. Que não. Hannes Strollkop já tinha se levantado às 6h30 e estava esperando pelo carro dos Correios que entregava as cartas. E quando o Sr. Neugebauer, o carteiro, saía do carro com sua enorme bolsa de cartas, Hannes Strollkop ia logo ao seu encontro e perguntava: Senhor, será que tem uma carta endereçada a Hannes Strollkop? É que sou eu e vim lá da América. E o Sr. Neugebauer procurava na sua bolsa, olhava todas as cartas. Não, infelizmente não. E assim continuava durante um bom tempo. No 12º dia, Hannes Strollkop já nem conseguia mais dormir de tanta ansiedade. Ainda estava escuro e ele já havia saído. Sentou-se ao lado da estrada, tremendo de frio. De longe ele avistou o carro dos Correios e correu ao seu encontro. O Sr. Neugebauer procurou na sua bolsa e leu: Curte não sei das quantas, Luísa não, nenhuma carta. Sim, aqui está, para Hans Strollkop. Aqui está, não precisa pagar nada. E este foi o dia mais feliz da vida de Hannes Strollkop. A carta continha lindíssimos e raros selos, 2 ao todo. Um amarelo e o outro marrom. E ele acariciava a carta, apalpando-a de todos os lados. E sem abrir a carta, ele sentia algo grosso dentro dela. Ele carregou-a com todo o cuidado, para que nada se estragasse. Também teve que abri-la com todo o cuidado, para que na pressa nada caísse. Dentro do envelope havia um saquinho e um bilhete. Querido Hannes, o negócio é o seguinte: dentro do saquinho tem um pó mágico. Você sabe, o meu amigo feiticeiro a quem eu salvei a vida me deu de presente para um caso de emergência. E você agora está em apuros, não é? Todo o resto está explicado nas instruções. Siga tudo corretamente e me escreva em breve. Estou com muita pressa, pois preciso caçar leões e fumar o cachimbo da paz. Teu velho tio, Jonas. Ele tinha certeza que podia confiar no seu tio Jonas. E Hannes Strollkop começou a ler as instruções. E então, coloque o pó com cuidado para que não se perca nenhum grãozinho em cima de um caco de vidro.
Depois, coloque o mesmo na janela, debaixo da lua, e acenda o pó. Antes de acender o fósforo, passe o palito numa pena de coruja. De preferência, 3 vezes da esquerda para a direita. Nesta noite, sonhe uma palavra mágica com mais de 7 sílabas. E então, tudo acontece. No dia seguinte, o índio invisível estará ao seu lado. Ele será seu amigo e você poderá conversar sobre tudo com ele. E pode perguntar tudo. Ele sempre estará ao seu lado e você não precisará mais ter medo de nada. E ninguém, a não ser você, poderá vê-lo. Mas proteja-o da geada. E neste dia, os minutos passaram feito anos. Foi o dia mais longo da vida de Hannes Stroukop. Ele ganhou um 4 e uma anotação na caderneta do professor por causa da falta de atenção. Mas finalmente a noite chegou. Da janela, Hannes podia ver a lua. E mais uma vez, ele leu todas as instruções, devagarinho, palavra por palavra, pois afinal, em se tratando de um pó mágico, toda a atenção é pouca. Nada pode ser esquecido e nenhum grãozinho pode ser perdido. Hannes com certeza não queria dormir, pois ele queria estar logo presente quando o índio invisível viesse. Mas aí os olhos dele começaram a doer e ele acabou adormecendo. Mas isso era bom, pois afinal ele também tinha que sonhar com a palavra mágica. Estava escrito nas instruções, uma palavra com mais de 7 sílabas. E Hannes acabou sonhando com a palavra mais bonita que podia imaginar. Abracadabra, pata de cabra. E quando ele acordou, imediatamente olhou para a janela. Ele não acreditava no que via. Ao lado da janela estava um fortíssimo, gigantesco índio. Hannes Stroukop levantou, deu-lhe a mão e então se tornaram amigos. O índio se chamava Ibi-Ubu. Primeiro, Hannes ficou preocupado. O que seria se o índio não fosse realmente invisível? Ou então, se alguém conseguisse vê-lo só um pouquinho? Então, a sua mãe, não queria nem pensar nisso. E com certeza o professor não o deixaria ficar na sala de aula. No café da manhã, os dois amigos se sentaram lado a lado. Hannes já tinha reservado uma cadeira ao seu lado para ele. A mãe já queria tirar a cadeira dali. Foi assim que Hannes teve certeza que Ibi-Ubu era realmente invisível. A mãe não conseguia vê-lo, pois senão ela não iria querer tirar a cadeira dali. E Hannes deu um pedaço de seu pão para Ibi-Ubu. Toma, eu caprichei.
tem 4 geleias de frutas. Mas Bilbo balançou a cabeça. Ah, invisíveis como nós não precisam de geleia. Invisíveis não comem nada. É assim mesmo. No caminho da escola, Hannes Strollkop foi na frente e Bilbo vinha logo atrás. Talvez ele não conheça o caminho, pensou Hannes. É que ele ainda é um estranho aqui. As pessoas passavam por ele como sempre haviam passado. Não olhavam para trás, também não olhavam para cima. Agora ele estava quase completamente convencido de que ele era completamente invisível, a não ser para ele mesmo. E quando Hannes sentia seu amigo atrás dele, sentia uma incrível força dentro de si. Ele conseguia dar passos bem largos e sentia como seus músculos ficavam mais fortes. Interiormente, ele também não tinha mais medo nenhum. Agora abaixa! Abaixa! Ele disse quando passaram pela porta da sala de aula. E Bilbo era alguns centímetros maior do que a porta. Um índio nunca se abaixa. Disse ele e passou pela parede, ereto feito uma árvore e orgulhoso feito um gavião. Assim mesmo como outra pessoa qualquer atravessava o ar. Maravilhoso uma coisa dessas. Hannes Strollkop entrou pela sala de aula até o seu lugar na última fileira, com passos largos e firmes. E o que aconteceu? Ninguém lhe deu uma rasteira, não jogaram bolas de papel nele, não atiraram pelo cano e não o melecaram de tinta. Apenas Epp Schneider falou. Pulga de cachorro. Hannes levantou-se, foi até ele e apenas disse. O quê? Como assim? Eu não disse nada. Eu juro que eu não disse nada. Nada. Eu não disse nada. Nada, com certeza. Ah, bom, foi o que eu pensei. E Bilbo estava em pé, do lado da sua carteira. Hannes olhou para ele. Ele queria que Bilbo visse que ele era valente. E ele viu. Na primeira aula, eles tinham matemática. E Bilbo ficou ao lado do professor. E como o professor de repente ficou pequeno, ninguém na sala de aula podia ver o índio, nem mesmo o professor. Agora ele tinha absoluta certeza que Bilbo era invisível. Strollkop. Sim, E de repente, Hannes não se assustava mais. Ele se levantou bem ereto e falou bem alto. 4 mais 2 vezes 7 menos 3 é... 39. O professor olhou por cima dos óculos. Mas que coisa! Esse é o Strollkop? Mas não disse nada. E pegou sua agenda da bolsa e deu um 3 para ele. O exercício não tinha sido fácil e nenhum outro teria respondido tão rápido. E Bilbo também não tinha assoprado nada para ele. Realmente não. Simplesmente Hannes Strollkop sabia de repente como fazer contas. Sem medo, sempre em frente. No recreio, ninguém caçoava mais dele. Eles fizeram grupinhos de 5 ou 6 e ficavam olhando para Hannes. Ei, vem pra cá. Mas Hannes ficou encostado na cerca ao lado do seu amigo. Aqui, os dois podiam olhar para fora,
pois Hannes Stroukop sabia que um índio precisa ver longe. E Bilbo olhava para longe, e Hannes Stroukop espiava por uma fenda da cerca. Tudo era tão maravilhoso. Depois do recreio, eles tinham aula de desenho. Queridos alunos, como todos sabem, daqui a 2 dias é a Páscoa e hoje queremos acabar de pintar os ovos. Essa é uma época de alegria e dos tons multicoloridos. Então vamos colorir esses ovos. Comecem. E Hannes Stroukop queria provar agora também ao seu amigo que ele sabia desenhar muito bem. E ele pintou todas as cores num ovo, e ele se tornou cinza, marrom e preto. Olha, não está dando certo e eu não sei o que fazer. Está horrível o que escrevi para você e para o tio Jonas. Você está lembrado? Todo traço sai torto. Preste atenção. Não existe nada torto. Se você pensar bem, o que é torto? Nada. Pois ao lado do torto sempre existe algo novo. E continua sempre assim. E isso significa que tudo o que você desenha está correto. E isso estava correto. Hannes ficou pensando algum tempo sobre isso. Isso realmente estava certo. Hannes teve a impressão de que seus ouvidos estavam entupidos de flores. Nem o sinal do recreio ele ouviu. Continuava pintando e pintando. Mas o que será que está acontecendo com o Stroukop? Pensaram todos. Ele sempre foi o mais burro de todos e, de repente, até sabe pintar. É isso mesmo. Exatamente assim é que a gente pinta os ovos de Páscoa. Lembre-se disto no ano que vem. Vocês entenderam o que eu disse? E lá foi ele, escrevendo um 8 bem redondo na sua agenda. De repente, Stroukop se tornou o melhor pintor de ovos de Páscoa da escola inteira. E quando ele saiu para o pátio, os outros lhe deram passagem. À noite, quando Hannes Stroukop se deitava, ele colocava um outro travesseiro para que seu amigo tivesse algo macio para apoiar a cabeça. Mas Bilbo disse: Um índio jamais dorme numa cama. O chão pode ser duro, mas é com isso que ele está acostumado. E então ele se sentou no chão, ao lado da cama, e ficou vigiando. Com seus olhos, ele olhava para fora da janela, olhava as estrelas, e Hannes Stroukop dormia feito uma pedra e sem medo. E assim o tempo ia passando, um dia após o outro, e após nem bem 4 semanas, já tinha 4 notas 4 e 2 notas 8 escritas na agenda do professor a favor de Hannes Stroukop. Agora ele era só o 5º aluno mais fraco da sala. E ele pôde se sentar 3 fileiras mais à frente. Mas ele preferia ter ficado lá atrás, pois a última carteira ficava ao lado da janela. E de lá, Bilbo podia ficar olhando para fora. Mas a parede não incomodava Bilbo nem um pouco. Seus olhos eram muito bons e ele podia ver através da parede. E o verão passou.
E chegou o outono. E quanto tempo duraria até chegar a primeira geada? E 2 dias mais tarde, a água estava coberta por uma fina camada de gelo. Era a geada. E Hannes percebeu que ele não conseguia mais reconhecer seu amigo muito nitidamente. É claro que ele reconhecia, mas o via pouco nítido. E na manhã seguinte, Ibiubu tinha ido embora. Ele simplesmente tinha sumido e o quarto estava vazio. Hannes o procurou por toda a parte, mas não o achou em lugar nenhum. Isso era muito grave. Este foi o pior dia da vida de Hannes Stroukop. E na sua angústia, ele escreveu uma carta para o seu tio Jonas. Querido tio Jonas, eu não sei mais o que fazer. Ibiubu sumiu de repente. E ele não avisou nada. Mas, sinceramente, eu não briguei com ele. Eu lhe garanto. Isso é muito sério, tio Jonas. Me escreva logo e me diga o que eu devo fazer. Talvez possa mandar a carta via aérea ou fax. Um abraço, Hannes. E como o caso agora realmente era sério, tio Jonas mandou rapidamente uma resposta para ele. Querido Hannes, o problema não é tão grave assim, pois Ibiubu não sumiu completamente. É que você esqueceu o que estava escrito no bilhete. Proteger da geada. Ibiubu pegou um resfriado e teve que voltar. Mas isso não é tão problemático assim. Você já sabe fazer tudo sozinho. Você já sabe pintar ovos de Páscoa, você sabe seguir pistas, entende língua em código. E você também pode me escrever assim que acontecer algum problema. Teu velho tio Jonas, que muito te quer. E isso era verdade. Ele agora sabia pintar ovos de Páscoa. Ele sabia seguir pistas e decifrar línguas em código. Ninguém na sala mais o molestava, porque ele tinha ficado muito mais forte. E agora ele sabia. Ibiubu não tinha ido embora totalmente. Tio Jonas tinha dito isso. E agora estava tudo bem. Eu acho que vou embora. Agora mesmo. Não.
Hum.